Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oficina da Vida. Eu sou o Vitor, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e o episódio de hoje é sobre comunicação eficaz. Só lembrando, o podcast ele é uma parceria entre o Projeto Cuidar, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde e com o apoio do CNPq. Hoje estou aqui com a Débora, que também é extensionista e colega do Projeto Cuidar. Oi pessoal, eu sou a Débora, eu sou do 4º ano de Medicina agora e a gente tá com 2 convidados especiais hoje. Bom, se vocês quiserem se apresentar. Eu sou o Kaique, eu sou formado em enfermagem pela USP, já fiz bacharelado e licenciatura lá. Trabalhei como professor, tive que lidar muito com comunicação não violenta, então eu tenho algumas experiências sobre o assunto, né? Isso. Bem, meu nome é Carlos, mas na universidade, na Unifesp, eu sou mais conhecido como... Aliás, na universidade não, né? Em qualquer lugar eu sou mais conhecido como Cazuza. Eu sou formado em comunicação social e, posteriormente, eu me enveredei para o campo da saúde, né? Eu sempre desejei trabalhar com educação e comunicação em saúde, então eu acabei fazendo mestrado em educação e saúde e o doutorado em ciências da saúde. E agora eu faço pós-doutorado em ginecologia, mas trabalhando essas questões de comunicação não violenta nas discussões de violência contra a mulher, né? Então eu atuo, sou professor afiliado do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina. E tem mais uma coisa, eu esqueci aqui, que é bastante importante, senão meu chefe me pega lá. E nós, na Escola Paulista, nós temos assessoria de equidade, pertencimento e ações afirmativas, que eu sou um dos responsáveis por essa assessoria, em que a gente olha, dialoga e constrói com os estudantes essas relações, né, de pertencimento, ações afirmativas, e aí perpassa um pouco bastante pela comunicação não violenta, e a gente tenta construir esse debate na instituição. Hoje a gente tá importante, hein, Debs? Pessoas de peso aí. Eu queria começar esse episódio, então sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. Eu queria começar perguntando para você, Cazuza, o que você entende sobre comunicação? Então, a comunicação a gente pode ter a clássica, né? Ou seja, eu tenho uma mensagem, eu tenho um emissor, tenho uma mensagem, eu tenho um meio, eu tenho um receptor, né? Então, ou seja, esse seria um processo de comunicação básica, bem clássica, né? Mas hoje, né, não só eu, mas todo o campo da comunicação pensa bem diferente disso, né? Porque no decorrer da história, vários estudos foram desenvolvidos e hoje a gente percebe que tem vários cenários e várias ações e atividades que contribuem nesse processo, né? Como, por exemplo, você ter o feedback desse processo é um processo bastante importante, né? E você observar o processo de comunicação como um todo. O processo de comunicação ele não é simplesmente a mensagem. Às vezes a mensagem que nós desejamos ela não está, ela pode estar em qualquer lugar, menos naquela que você tentou usar como comunicação eficiente, né? Então, dentro desse cenário, eu penso que a comunicação ela é algo muito mais complexo, né? Ela envolve vários cenários, né? Desde a compreensão de quem é aquele ser com quem eu estou dialogando, aquela pessoa, aquele indivíduo com quem eu estou dialogando, a história dessa pessoa, a construção dessa pessoa, o que perpassa dessa pessoa. As questões de classe, raça e gênero também são importantes para esses processos de comunicação e pensar e ter clareza daquilo que eu quero me comunicar com essa pessoa, né? Para que essa pessoa possa ter um entendimento de um todo e não só parte daquilo que eu quero passar com uma informação. Então isso é muito mais complexo, não é tão somente enviar uma mensagem no painel, colocar um recado ou simplesmente um e-mail, né? Ele requer um olhar completo daquelas pessoas com quem eu pretendo dialogar, né? Eu acredito que essa é muito mais eficiente, porque ela vai além da mensagem, ela tem que pegar o todo do cidadão, né? Não, eu acho que você falou uma palavra-chave, assim, a complexidade, né? Hoje em dia as relações são complexas e a comunicação também. Eu acho que o Cazuza falou bem, mas se você quiser complementar com alguma coisa... Não faltou nada, não faltou tudo. Mas eu fico pensando, eu gosto de dar um termo assim, alteridade, já ouviram falar? A gente entender que o outro é outro ser, né? A gente junta isso com empatia para tentar tornar a comunicação melhor, né? E só isso que eu tenho para colocar esse termo porque você falou muito bem. Sem a empatia e sem a conexão com o outro, a comunicação também nunca vai ser eficiente, né? Uhum. Se o outro não estiver aberto, não estiver à disposição de ouvir, isso não tem sentido algum, porque não adianta, você não vai avançar em absolutamente nada nesse processo, né? Não, agora você usou uma palavra fundamental para o nosso episódio, né, que é eficiente. Então, eu te pergunto, o que é a comunicação eficaz ou a comunicação
de modo eficiente, assim? Então, hoje, por exemplo, eu sou do século passado, né? No século passado as comunicações eram um pouco mais complexas, né? Ou seja, nós tínhamos poucos meios, né, que a gente pudesse usar de comunicação de massa, por exemplo, né? Que a gente pudesse atingir um grande número de pessoas e que fossem eficazes. Hoje, com a complexidade que nós temos da tecnologia, nós temos vários meios, várias formas, várias plataformas, vários olhares e várias formas de se pensar sobre a mesma coisa, né? E dentro desse pensar a mesma coisa, eu acredito que uma das coisas fundamentais de todo esse processo hoje é ter clareza e convicção e certeza daquilo que você está falando com fontes, né? Hoje eu acho que você pode ter a comunicação, utilizar qualquer meio dessas bases que nós temos, né? Desses novos recursos que nós possuímos, mas que você tenha a clareza da eficiência da comunicação com o seu fundo de realidade e existência daquela informação com qual você está passando, né? Que é uma coisa que hoje nós não temos muita eficiência. Nós vemos vários, posso citar aqui todas as plataformas, nós temos várias plataformas e que hoje você não tem clareza e nem segurança nenhuma daquela informação, né? Eu acho que antes de mais nada é você ter base daquilo que você está dizendo, com base, seja com ela com fontes seguras, seja a própria construção sua, se for nas questões científicas, ou através daquilo que você acredita, mas que você tem como base de defesa, né? E não tão somente o achismo ou uma reprodução daquilo que está sendo divulgado, né? Isso que eu tô pegando só no campo dos grandes meios hoje de tecnologia, né? Mas nós partimos da comunicação eficaz desde quando nós nascemos, né? A partir do momento que nós nascemos, nós já temos processo de comunicação, né? Se o bebê não chorar, já é um processo de comunicação, nós já compreendemos que tem algo errado naquele parto, né? Ou seja, aquilo tem que ser olhado de uma outra forma. Então, o próprio choro já é uma forma eficaz de comunicação. Então, daí em diante, todo o processo de comunicação, ele deve ser constituído e observado a partir além daquele indivíduo que quer passar a informação, de todo aquele contexto onde está inserido, onde está envolvido, né? Acho que e aí você vai construindo esse processo de comunicação eficaz. Não, e você falou muito sobre essa questão de hoje em dia as coisas serem distorcidas, né? Eu acho que a internet e a inteligência artificial, por exemplo, veio para nos ajudar, mas ela tem esse ponto, né? Que hoje a gente tem essa dificuldade de identificar o que é verdade, o que é mentira, o que é uma distorção. Você, Kaique, como que enxerga isso hoje em dia na internet? Então, principalmente com inteligência artificial, a gente tem que tomar muito cuidado. Temos que, desde pequeno, agora, devia ensinar uma forma de como a pessoa identificar as fontes que estão vindo daquela pesquisa que você fez na inteligência artificial. Porque nem sempre a criança vai ter alguém para poder auxiliá-la, né? Então ela precisa de um adulto que também tenha aprendido. Isso que é o difícil, a gente tem que ter dado educação, né, para as pessoas. É um desafio, assim, como professor, eu vejo, né, muita gente, onde eu dava aula, eram maiores de 18 anos. Mas mesmo assim o pessoal ainda relutava muito em querer aprender como procurar as coisas, porque era tudo muito fácil, né? Qualquer ChatGPT ou qualquer outro, e sim, só vai. Aí você olha na hora de corrigir alguma coisa, você sabe como que foi feito aquilo, né? Então é um pouco difícil você pegar algo sempre meio distorcido. Sim, hoje em dia existem algumas... Acho que a inteligência artificial, por exemplo, deixa algumas marcas. Então, acho que se a gente conseguir estudar, assim, dá pra gente conseguir identificar quando o vídeo é fake, né? Enfim. Mas, voltando um pouquinho para falar sobre a comunicação, né? A história em quadrinhos, ela traz, traz esse processo de comunicação e principalmente a comunicação não violenta. Você consegue falar um pouquinho pra gente, Debs, o que a história em quadrinhos traz? Bom, primeiro, a nossa história em quadrinhos também chama Oficina da Vida, ela também está disponível na nossa plataforma, tudo bem? Se vocês procurarem no nosso Instagram, no nosso site e no nosso aplicativo, ela está lá disponível. A habilidade de comunicação eficaz, além de tudo que vocês falaram, tem a ferramenta da comunicação não violenta, que é o teórico Marshall Rosenberg, né? Ele estruturou basicamente 4 passos para a gente ter uma comunicação não violenta, porque, em geral, a gente tende a julgar as outras pessoas, a gente tende a ser de forma incisiva e afetar o outro sem a gente perceber antes, né? Então, o que ele fala é que primeiro a gente precisa observar a situação,
observando a situação, a gente olha pra gente, vê o que a gente tá sentindo, e depois que a gente percebe o que a gente tá sentindo, a gente tem que reconhecer as nossas necessidades internas, e por último a gente tem que expressar de algum jeito, né? Pedindo algo para outra pessoa, de alguma forma, entender o que a gente está precisando. Então, basicamente, são 4 passos. Parece simples, mas não é. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês, em algum momento, já usaram, já ouviram falar desse conceito de comunicação não violenta. Já ouvi, né? A gente tem lá na escola, a gente desenvolve um projeto que é o Escuta EPM, que nós fazemos um curso de formação sobre escuta ativa, né? Porque o escutar faz parte do processo de comunicação, né? Quantas vezes nós perguntamos de forma retórica, né? E tudo bem? Mas a gente não quer pergunta de verdade, né? Falar, como é que você tá? Como é que tá a sua vida, né? Como é que eu tô disposto a te ouvir, né? E eu acho que passa um pouco por esse processo da comunicação não violenta, né? Porque todo indivíduo, ele tem a sua história, ele tem o seu repertório, que é um repertório único, construído, ele tem aquilo que perpassa ele, aqueles que são os gatilhos deles, né? E nós temos que ter essa observância tanto do espaço quanto do momento, do repertório, né, para poder fazer uma abordagem de forma que ela tenha essa intencionalidade de ser não violenta, né? Isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Nós não estamos preparados isso no dia a dia. Isso é um exercício, né? E esse exercício é um exercício longo. Tem o Cláudio Tebas que faz esse curso de formação com a gente, né? E ele dialoga muito sobre isso, né? Sobre essa questão de estar próximo ao outro, de querer estar próximo ao outro, de querer compreender o outro na sua totalidade. Assim como você se entender também, né? Se você não se compreende como indivíduo naquele momento, naquele espaço, você também não tá preparado a uma escuta, muito menos para fazer um diálogo, né? E o diálogo perpassa por duas pessoas perpassam você construir uma história com 2 pessoas que estão completamente diferentes, né? Então não são exercícios fáceis, mas eles são exercícios necessários para a plena construção de um mundo melhor no qual eu acredito, né? E eu acho que nessa linha da comunicação não violenta, assim como o Marshall Rosenberg, quando ele coloca lá o chacal e a girafa, né? Não sei se vocês ouviram, que o chacal é aquela pessoa dura, é aquela pessoa que é vingativa, aquela pessoa que tá ali para massacrar o outro, e ele olha mais para aquele coração de girafa, né? Que a girafa tem o maior coração dos mamíferos terrestres, né? Então ele é o coração grande, ele vê as coisas de cima, ele consegue olhar com uma complexidade maior, né? Então é com esse olhar de girafa que a gente pretende fazer a transformação dessa sociedade que nós estamos, né? Com esse coração grande e com essa visão de cima, que a gente pode observar tudo, e dentro desse tudo a gente observar, às vezes, onde estão os problemas, onde estão os equívocos, onde estão as coisas que nós podemos fazer os diálogos assertivos, né? Mas para isso tem que ter uma intencionalidade, né? Se eu não me colocar à disposição em construir a comunicação não violenta, ela não vai sair de espontânea vontade, né? Então isso é um exercício e ele não é nada complexo, não é nada simples, né? Sim. E você, Kaique, já tinha ouvido falar sobre esse termo? Já tinha utilizado isso. Na verdade, eu tentei aí exercitar, porque todos os dias a gente tem que tentar ser melhor, né? E posso contar um caso? Claro, fica à vontade. Quando eu estava fazendo estágio na faculdade, no outro curso que eu fiz de enfermagem, eu estava numa unidade de cuidados semi-intensivos para neonatais, né? E mães, vocês sabem como são super protetoras, né? Eu estava já quase um mês naquela unidade, tinha criado vínculo com quase todas as mães que estavam, né? Todos os dias lá cuidando. E tinha um neonato que estava com uma sonda nasogástrica. E aí tinha que trocar aquele micropor. Não tinha o AGE, que é o ácido graxo essencial, né? Então eu usei soro fisiológico para poder tirar um pouco da cola. Assim que a mãe viu que o bebê se mexeu, nem foi chorar. Ela começou a gritar comigo, falando que eu estava machucando o bebê, né? E eu tive que usar a comunicação não violenta para não devolver de volta, né? Eu escutei ela, eu ouvi qual era a demanda dela. Eu fiquei bem calmo, foi muito difícil, assim, porque alguém gritando com você enquanto você está fazendo o procedimento, né? É difícil. Uhum. E aí, escutando a demanda dela, esperando ela se acalmar, deu tudo certo depois. Eu saí de lá e fui respirar um ar por uns 20 minutos, porque depois que a gente ouve tanta coisa, assim, fica um pouco difícil. Mas é aquilo, a gente tem que escutar, ver qual é a demanda da pessoa, não julgar. Ela, assim, não julgar é muito difícil, mas pensa, ela tá numa situação onde o filho dela tá sofrendo. Ela tá lá sofrendo, ela tava mais de um mês lá.
Então a gente tem que tentar entender, né? Entender o que o outro é, o que ele tá passando. E tentar se colocar um pouquinho no lugar. E foi isso, a experiência, uma das mais impactantes que teve na minha formação. E eu acho que vocês já trouxeram as ferramentas, mas eu queria que vocês falassem assim um pouquinho mais sobre as ferramentas que a gente consegue colocar na prática para ter uma comunicação eficaz, enfim. Estar disposto, né? Você tem que querer. Essa é uma ferramenta principal, né? Porque se você não tá querendo ouvir o outro, não quer... É como aquela coisa do bom dia, né? Como você vai. Se você não quer saber como a pessoa vai mesmo, você não devia nem perguntar, na verdade, né? Então acho que essa é uma ferramenta, é a maior, né? Você está disposto. E depois tentar identificar, né? Se o outro também está disposto até naquele momento, se não esperar outro momento. Para você, Cazuza. Tem aquilo que é o retórico, né? Tipo, eu colocar esse como vai, né? Esse como vai, ele é retórico, né? Todo mundo aqui escreve um e-mail, olá, tudo bem? Para depois dar alguma informação ou pedir alguma informação, né? Mas a gente sabe que esse olá, tudo bem, ele é retórico, né? Então, a partir desse momento, eu penso que nós temos... O que nós queremos construir, não só do processo de comunicação, mas daquilo de projeto de vida, né? Projeto de vida, qual é o projeto de vida que eu tenho com o mundo em que eu estou inserido, né? Com aquelas pessoas que eu estou inseridas nesse mundo. Eu quero ter um diálogo onde eu possa fluir com ele, construir coisas novas em que todos estejam bem naquele cenário, ou eu quero simplesmente ficar no meu espaço e me fechar e não dialogar. Então, acho que perpassa muito por isso, né? O que eu quero fazer nesse cenário? Quem eu sou nesse cenário? Por que eu estou nesse cenário, né? E dentro desse cenário, o que eu tenho em relação ao outro, né? E aí, dentro desse em relação ao outro, acho que vem esses pontos que são importantes de observação, que é saber, né, de que forma eu me coloco nesse planeta, de que forma eu estou nesse planeta e de que forma eu posso colaborar no processo de construção desse planeta. Isso passa, sem dúvida, pela construção de uma comunicação não violenta, né? E aí vai desde do meu acordar até o meu dormir, né? E não só na questão da comunicação com as outras pessoas, na comunicação interna, na comunicação, na valorização desse processo comunicacional, né? Tem o Jesus Martim Barbeiro, ele escreveu, acho que 87, dos meios à mediação, né? Em que ele coloca um pouco desse cenário de onde eu estou como território, de onde eu estou inserido como ser humano para essa construção, né? Porque essa construção não é uma mão de via única. Ou seja, aquilo que eu coloco para fora, que é o externo, que de qualquer forma que for escrita, falada, gestual, corporal, enfim, ela retorna de alguma forma, né? Então, a possibilidade de eu dizer ou falar algo que eu tenha o revés disso quando me colocarem de volta, ele é grande. Então, como eu posso utilizar esse cenário, como eu posso utilizar desse meio que eu estou inserido para potencializar essa comunicação de forma que ela reverbere com uma comunicação positiva e não violenta para todos que estão inseridos no processo. Seja dentro de casa, com a família, seja com os meus colegas, seja com os meus colegas de trabalho, seja num espaço educacional formal, seja dentro de um ônibus, né? Seja dentro com um motorista de um ônibus, que o cara tá ali 20, 40 horas, 30 horas dirigindo e ele é mal percebido, né? Ninguém sabe que existe um motorista de ônibus, se não é ele, ninguém vai para lugar nenhum. E a gente é incapaz de dizer um bom dia para essa pessoa, né? E por que não dizer bom dia a essa pessoa? Ele faz parte do meu dia, ele está lá, conduzindo o ônibus que vai me levar a outro lugar. E ele faz parte do meu processo. Então, um bom dia a ele reverbera com uma forma positiva e não violenta a ele. E eu tenho certeza que, ao ser percebido, que ao perceber que ele está dentro do meu território, isso muda uma concepção que ele possa ter em relação a mim e as outras pessoas que estão inseridas naquele meio de transporte, né? Ou qualquer outro espaço, né? Nós temos várias pessoas que cortam, que nos atravessam na vida e nós não percebemos. Nós não olhamos para as pessoas que estão sentadas na rua pedindo um dinheiro, né? Nós não olhamos, nós já criamos o nosso preconceito, nós já temos a nossa opinião formada, a gente não conversa com as pessoas que nos param no farol e pedem um dinheiro, a gente não conversa com as crianças, né, que às vezes vendem uma bala. Então, ou seja, essas pessoas nos atravessam e nós simplesmente ignoramos ela. Como é que nós podemos construir um mundo que nós queremos construir uma comunicação não violenta, a gente não dialoga com o próximo que está à nossa frente, né? Seja em qual situação que for, de alta vulnerabilidade ou não, mas nós temos esse compromisso, né? De se a partir do momento que eu faço essa ação de diferença, eu vou ter a diferença reverberada, né? Mas tem que partir do conjunto,
né? Pode partir de mim, mas eu acho que se a gente incentiva e constrói isso com o coletivo onde nós estamos, a potencialidade disso de transformação social é gigante, né? Mas tem que começar de algum lugar, né? Se a gente esperar e achar que ela vai brotar, isso não vai acontecer. Então, como eu posso melhorar isso, né? Então, acho que aqueles 4 pontos que são colocados, observando, sentindo, percebendo as necessidades e pedindo, né? Dizendo, olha, eu estou num momento que eu quero construir isso. Vamos colaborar? Que tal nós, nesse espaço, pensarmos diferente, construirmos de forma diferente? Sentindo o outro, observando, estando perto, buscando perceber as necessidades, né? Porque às vezes as necessidades elas não são ditas, né? Aquelas coisas, né? O óbvio precisa ser dito, né? A gente acredita que o óbvio sempre é percebido, e não é verdade, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito. E se a gente não diz, a gente está falhando nesse processo comunicacional também. Então acho que é o conjunto, né? Voltando lá ao Jesus Martins Barbeiro, eu observando esse meu território, observando onde eu estou inserido e fazendo disso, dos meios, a mediação, eu sendo um mediador desse processo de construção de um planeta melhor, de uma comunicação mais eficaz e qualitativa, eu vou ser um agente importante desse processo. Não, e você trouxe, assim, várias habilidades de vida que estão presentes na história em quadrinhos, né? Você falou muito a gente se autoconhecer, então a gente pode falar sobre o autoconhecimento, de se colocar no lugar do outro, então a gente pode pensar a questão da empatia. Vou trazer um relato aqui, pessoal. Antes da faculdade, né, eu vi as pessoas que eram deficientes visuais indo pela rua, né, passeando. Assim, eu passava por elas e eu nem, fingia que era... Não reparava, não oferecia um tipo de ajuda. E aí, quando eu entrei na universidade, na primeira semana de aula, a gente teve uma atividade que era assim, era um amigo, você colocava a venda no seu amigo, né, e aí os dois iam passeando, assim, pelo bairro da faculdade, para você vivenciar essa experiência de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual. E, gente, se vocês nunca fizeram isso, façam. É muito difícil, assim, você não saber onde você tá. Mesmo que o bairro da faculdade, que era um bairro que a gente, né, anda, assim, conhece, eu fiquei muito perdido. Você tem que confiar muito na pessoa que tá te guiando também pra você ir pros lugares, enfim. E a partir dessa experiência que eu tive, hoje, todas as pessoas que eu vejo, assim, em semáforo, eu chego nelas e pergunto, né? Falo, você precisa de ajuda e tal. Porque eu tive, a partir do que eu vivi vivi naquela experiência, eu consegui mudar, enfim, um pouquinho dessa parte da comunicação, de eu estar comunicando com todos os tipos de pessoas, né? Então, acho que é uma experiência... Acho que a gente também experimentar as coisas e se colocar no lugar do outro também é muito fundamental, assim, pra gente desenvolver a nossa comunicação. Que assim, você falou, uma coisa que é bastante importante, né? Se colocar no lugar do outro. Mas por mais que tentamos, por mais que nos aproximamos, por mais que desejamos compreender e estar no lugar do outro, nós nunca estaremos no lugar do outro. O outro é o outro. A história dele não é a sua história, o que é o sofrimento, a alegria, aquilo que perpassa a história de vida dele, não é a mesma que a gente prevê. Então, de qualquer forma, é muito importante. Tem que se aproximar, tem que buscar, mas ter essa clareza, que por mais que se deseje, a gente não vai conseguir. Né? E ter esse convencimento, ele é muito importante, porque aí você começa a perceber que o outro é o outro, e não tem dificuldade nisso, né? Mas a gente precisa respeitar o outro, né? A posição do outro, o lugar do outro, a fala do outro, e que perpassem as nossas divergências, né? No mundo ele não é perfeito, né? Não existe uma consonância, ninguém pensa igual aqui, né? Nós somos todos diferentes, cada um vem de uma história. Agora a diferença é respeitar e construir essa história com o outro a partir dessas relações que perpassam também pelas diferenças, né? Isso é importante, são as diferenças que nos constroem, né? Ter a ideia igual não nos constrói, né? Eu vou construir a minha história, mas a partir da história do outro é que eu também construo a minha história e posso perceber coisas novas, sentimentos novos, olhares diferentes sobre aquilo que eu sempre acreditei às vezes, né? Mas tem que ter a intencionalidade e o desejo de querer aprender e ouvir. Se não ouvir, não tem acordo. Você pode falar muito, mas se você não ouvir, complica a vida. Sim.
Não, real. Não, e também estar disposto a experimentar as coisas, né? Acho que, igual, eu acho que pra mim essa questão, hoje, a partir daquela experiência que eu tive, eu comecei a ajudar outras pessoas, mas às vezes a pessoa que passou pela mesma experiência que eu, né, continua também ignorando, enfim, e pra ela não mudou nada, né? Então acho que isso que você falou é muito importante, assim, mesmo a gente tem que compreender o outro, mas a gente nunca vai ser igual ao outro. Acho que é isso. E tem um ponto muito legal que foi falado também, é que se a gente não escutar, a comunicação também não vai fluir, né? Então, às vezes o primeiro passo que a gente precisa fazer é a escuta, né? A escuta eficaz, que foi falado um pouquinho mais. A gente falou da comunicação violenta também, a gente falou da intencionalidade de querer fazer essa comunicação de forma eficiente, de uma forma que o outro também entenda. Então, a gente passou por várias habilidades aqui agora. Último recadinho, se vocês quiserem falar alguma coisa para o nosso público, dar alguma dica especial para eles. Se inserir em lugares com pessoas que têm ideias diferentes de você, com essa intenção mesmo de você aprender e entender um pouco mais sobre o outro para respeitar, né? Então, eu recomendo isso. Apesar de ser difícil, a gente se inserir num lugar onde as pessoas pensam o contrário da gente e sem o julgamento, né? A gente vai crescer muito mais dessa forma e tendo bem claro que a gente está indo para crescer mesmo e fazer mudança social mesmo para todo mundo que a gente puder, né? Acho que é isso. Eu acho que a gente entrou num tema que nós poderíamos ficar aqui uns 3, 4 dias discutindo e nós não chegaríamos ao fim, não iríamos esgotar, né? Existem muitos teóricos, muitos pensadores, muita gente boa pensando e conversando sobre tudo isso, né? Eu acho que nós somos apenas a ponta desse exercício que a gente tenta trazer no dia a dia, né? Mas abaixo de tudo isso que nós falamos, tem muita coisa que precisa ser aprendido, muita coisa que precisa ser observada, muita coisa que precisa ser entendida, né? O ser humano ele precisa ser compreendido. Ser humano é um ser complexo, né? Sim. E a gente não consegue compreender todas as suas facetas, todos os seus olhares de uma forma tão simplista, né? Mas eu acho que sim, observando tudo isso e trazendo para esse cenário que vocês propuseram, é muito rico deixar claro que para poder mudar, para poder construir a comunicação não violenta, precisa dois termos que são muito importantes. Um é a escuta com qualidade, uma escuta presencial do ponto de vista de você estar presente, se colocar à disposição a escutar. Acho que isso é fundamental. E o outro é se colocar à disposição e construir. Eu acho que a partir do momento que você se coloca a construir, você constrói a partir também do outro, né? Não sozinho. E a construção é que faz a diferença, né? Eu acho que nesse sentido a gente vai muito nisso, né? Você falou dos quadrinhos, e eu acho que quadrinho pode nos colocar muito isso, né? Eu acho que nos dá a oportunidade de você criar esse diálogo de construção permanente, né? Através dessas diferenças, de uma forma simples que você consegue compreender. Então eu acho que o quadrinho é uma forma bacana, eu acho que observar o outro e estar presente, se fazer presente, acho que são elementos fundamentais para a gente poder fazer uma comunicação eficaz, não violenta e que pense numa qualidade de vida melhor para todos, que é o que eu acho que é o grande desejo de vocês, nosso e de todo mundo que acredita num país melhor, num mundo melhor, que a gente possa ter direitos e que a gente possa sonhar, dormir, ter direito a comer, enfim, e tudo isso passa por sermos compreendidos e compreendermos melhor o outro. Sim. Gente, eu queria agradecer vocês pela presença no episódio de hoje e falar pro pessoal em casa que a nossa história em quadrinhos está disponível na internet e assistam os outros episódios do nosso podcast que tá bem legal. Tchau, tchau, gente.